Existe um tipo de solidão que não vem de estar sozinho. Vem de perceber que sua presença machuca as pessoas que você ama. O primeiro sinal foi o cheiro. Lucas não conseguia identificar exatamente o que era. Não era podridão, não era mofo. Era algo entre os dois, úmido, orgânico, como terra molhada dentro de uma boca. Ele acordou às 3 da manhã com o nariz entupido e a certeza absurda de que alguma coisa havia respirado perto do seu rosto enquanto dormia. Ficou imóvel na cama por 40 segundos. O quarto estava escuro, o ventilador girava, nenhum barulho anormal. Ele se levantou. No corredor, a luz amarela do abajur da sala criava sombras compridas que escorregavam pelas paredes como dedos. Lucas foi até a cozinha, bebeu água, olhou pela janela. A rua estava deserta. 2 da manhã em Canela, interior gaúcho, no meio de outubro, não havia nada lá fora a não ser o vento empurrando as folhas contra o asfalto. Ele voltou para a cama. Dormiu. Na manhã seguinte, quando foi abraçar a mãe antes do café, ela puxou o braço para trás com um soluço. Meu Deus, Lucas! A manga da blusa dela havia dobrado para cima durante o abraço. No antebraço dela, onde os dedos dele tinham tocado, havia 3 marcas vermelhas. Não eram arranhões, não eram hematomas. A pele estava levemente ampolada, como se alguém tivesse pressionado um cigarro apagado com cuidado cirúrgico na mesma região 3 vezes. Me machuquei ontem na horta, ela disse, puxando a manga para baixo. Não é nada. Lucas olhou para as próprias mãos. Nada. Nenhuma marca, nenhuma mancha, nenhuma diferença. Na semana seguinte, ele foi visitar a namorada. Mariana tinha 26 anos, cabelo preso, o hábito irritante de deixar copos sujos na bancada. Lucas a amava da forma errada, com muita intensidade, muito cedo, sem nenhuma habilidade para dissimular. Quando ela abriu a porta, ele a puxou para um abraço comprido. O tipo de abraço que diz, eu senti sua falta, sem precisar de palavras. Ela ficou 1 segundo tensa. Você está bem? Ela perguntou contra o ombro dele. Ótimo, por quê? Sua pele está estranha. Estranha como? Ela deu um passo para trás. Olhou para ele com aquela expressão dela, meio entrecerrada, a expressão que ela usava quando estava tentando resolver algo. Então levantou a própria mão e olhou para a palma. A pele estava vermelha. Não toda, só as linhas da palma, o caminho das veias. Como se o calor tivesse seguido as rotas do sangue. Deve ter sido a temperatura, ela disse. Você estava quente. Mas a voz dela havia mudado de tom. E Lucas percebeu naquele momento que o cheiro havia voltado. Fraco, quase imperceptível. Como algo úmido acordando. Ele não disse nada. Naquela noite, enquanto Mariana dormia ao lado dele, ele ficou olhando para o teto e fazendo um inventário das últimas semanas. A marca no braço da mãe, o calor nas mãos de Mariana, o colega de trabalho que havia comentado, casual demais, que havia saído com uma dor de cabeça estranha depois de apertar a mão de Lucas na cesta. Coincidências. Ele fechou os olhos. Às 3 da manhã, o cheiro o acordou de novo. Desta vez, ele tinha certeza. Vinha de dentro dele. O médico se chamava Farias. 40 e poucos anos, bigode ralo, o tipo de homem que parecia ter escolhido dermatologia para evitar lidar com emoções humanas. Lucas foi ao consultório na quarta-feira, depois de passar 3 dias evitando tocar em qualquer pessoa. Mostre-me, disse o médico. Não tenho nada para mostrar, Lucas disse. Quero dizer, eu não tenho nada. O problema está nas outras pessoas. Farias ergueu uma sobrancelha. Lucas explicou. As marcas na mãe, o calor nas mãos de Mariana, a reação do colega. O médico escutou com a expressão de quem ouve alucinações com frequência suficiente para não se assustar mais com elas. Tem alguma condição de pele, dermatite, psoríase? Não. Alteração nos eletrólitos, temperatura corporal elevada?
Fiz exame de sangue na semana passada, tudo normal. E as pessoas que apresentaram essas reações, elas consultaram médicos? Lucas pausou. Minha mãe disse que se machucou na horta. A Mariana achou que foi temperatura. Então, ninguém mais está preocupado com isso além de você? Não. O médico fechou a pasta. Senhor Lucas, às vezes a ansiedade generalizada pode se manifestar como hipersensibilidade a eventos externos. O cérebro cria conexões causais onde existe apenas coincidência. Recomendo uma consulta com psiquiatria. Lucas saiu do consultório sem dizer obrigado. Na calçada, uma criança veio correndo pela sua direção e bateu no joelho dele. O impacto foi leve, a criança pequena, o tipo de coisa que acontece 1000 vezes por dia. A menina olhou para cima, sorriu, continuou correndo. 5 segundos depois, ela parou. Coçou o joelho. Abaixou as calças. A pele estava com uma mancha vermelha do tamanho de uma moeda onde havia batido nele. Lucas ficou parado na calçada olhando para a criança até a mãe dela aparecer e puxá-la pela mão, olhando para ele com a desconfiança que mulheres desenvolvem como instinto de sobrevivência. Ele foi para o carro. Ficou dentro do carro por 1 hora, sem ligar o motor. Existem coisas que a internet sabe e que ninguém jamais deveria pesquisar às 2 da manhã. Lucas foi para o computador quando Mariana dormiu. Digitou variações da mesma pesquisa por 40 minutos. Contato causa queimadura, toque transmite lesão, pele que machuca outras pessoas. Os resultados foram inúteis. Dermatites de contato, alergias, artigos científicos sobre transferência de calor. Então ele mudou de abordagem. Pesquisou em fóruns, os tipos de fóruns que existem nas camadas mais antigas da internet, onde as threads têm 15 anos e ninguém moderou nada. Encontrou uma thread de 2009 em um fórum de paranormal em português, criada por um usuário chamado Marcos V. 1984. Minha filha tem 2 anos. Desde o mês passado, toda vez que eu a abraço, ela acorda chorando com marcas roxas no lugar onde minhas mãos tocaram. O pediatra disse que é coincidência. Minha esposa está com medo de mim. Eu estou com medo de mim. Se alguém passou por isso, por favor, responda. A thread tinha 43 respostas. Lucas leu todas. A maioria era lixo. Trolls, piadas, referências religiosas. Mas na resposta 38, um usuário chamado Dr. Pedro Etelvino havia escrito algo diferente. O que você descreve é consistente com relatos que coletei ao longo de 12 anos estudando patologias parasitárias de natureza não biológica. O agente não vive no hospedeiro no sentido convencional. Ele usa o hospedeiro como vetor. Não causa dano direto ao portador. O dano é transferido para as pessoas com quem o portador tem contato íntimo. Quanto maior a intimidade emocional, maior a transferência. O parasita se alimenta do isolamento resultante. Há métodos de identificação. Me contate por e-mail se quiser prosseguir. O e-mail estava listado abaixo. Lucas olhou para o e-mail por 3 minutos. Então escreveu. O Dr. Pedro Etelvino não era doutor de coisa nenhuma. Ou pelo menos não de forma que qualquer universidade reconheceria. Era um homem de 68 anos, cabelo branco, que vivia em uma casa de madeira nos arredores de Gramado, a 40 minutos de onde Lucas morava. Eles se encontraram na semana seguinte. A casa ficava no fim de uma estrada de chão que cortava uma floresta de taquaras. Lucas parou o carro 2 vezes achando que havia alguém na estrada. Não havia ninguém. Pedro Etelvino abriu a porta antes de Lucas bater. Eu te ouvi chegando há 10 minutos, ele disse. Não por causa do carro. Dentro, a casa cheirava a ervas e papel velho. Havia estantes por todos os lados, mas não estantes organizadas. Estantes com livros empilhados de qualquer jeito, papéis entre as páginas, fotografias grudadas na madeira. Numa das paredes, Lucas viu uma série de fotografias Polaroid penduradas por um barbante. Todas mostravam pele humana com marcas que ele reconheceu. As mesmas marcas. Sente-se, disse Pedro. Lucas sentou. Quanto tempo? Perguntou o velho. Quase 1 mês. Quem foi afetado? Minha mãe, minha namorada, um colega de trabalho, uma criança aleatória na rua. O estômago de Lucas desceu. Como você sabe disso? Porque é assim que começa,
Sempre igual. Pedro levantou e foi até a estante. Tirou uma pasta volumosa, desgastada, e colocou sobre a mesa entre eles. Coletei 23 casos ao longo de 40 anos. Você é o 24º. O que é isso? A voz de Lucas saiu menor do que pretendia. O que está dentro de mim? Pedro abriu a pasta. Mostrou fotografias, mostrou transcrições de entrevistas, mostrou um diagrama desenhado à mão que Lucas não conseguiu entender completamente, mas que parecia mapear algum tipo de rede, um centro e linhas saindo em todas as direções, com nomes nas extremidades. Não temos um nome científico. Os relatos mais antigos que encontrei do século XVIII chamam do o companheiro invisível. Em certas tradições indígenas do sul, o nome se traduz aproximadamente como aquele que come o que você ama. O silêncio na sala ficou pesado. Lá fora, as taquaras batiam umas nas outras. Ele não vive no seu corpo da forma que uma bactéria vive, continuou Pedro. Não é uma infecção no sentido biológico. É mais parecido com uma sobreposição. Ele ocupa o mesmo espaço que você, mas não interage com sua biologia, só com a biologia dos outros quando você toca. Por quê? O que ele ganha com isso? Pedro fechou a pasta. Isolamento. Quando você percebe o que está acontecendo, e todos percebem eventualmente, você começa a evitar as pessoas, para de abraçar, para de tocar. O contato humano vai sumindo, e ele se alimenta dessa ausência, dessa solidão que ele criou usando suas próprias mãos como arma. Uma pausa. Quanto maior seu amor pela pessoa, maior o dano que o toque causa nela. Ele usa seus afetos como combustível. Lucas ficou olhando para a mesa. Existe cura? Pedro levou um segundo longo demais para responder. Há um procedimento. Ele se levantou e foi até a janela. Ficou de costas para Lucas. Me diga tudo. Pedro explicou enquanto caminhavam pela floresta de taquaras com lanternas. Havia um local específico, disse ele. Um ponto na floresta onde ele havia realizado o procedimento antes. 2 vezes. Ambas as vezes havia funcionado, mas funcionado era uma palavra que ele usava com cautela. O parasita precisa ser forçado a se manifestar fisicamente para ser removido. O único estímulo que consegue fazer isso é a presença simultânea de alta carga emocional do hospedeiro, combinada com um elemento específico do ambiente. Que elemento? Luz de vela em um espaço fechado. Parece ridículo, mas há algo na frequência da chama, vibração, calor, não sei exatamente, que o irrita o suficiente para emergir parcialmente do hospedeiro. E aí? E aí ele fica visível, brevemente, por talvez 30 segundos. Lucas parou de caminhar. Visível? Pedro continuou andando. Venha. O local era uma pequena clareira cercada de bambus. No centro, havia um círculo de pedras com carvão dentro, usado antes, pensou Lucas. No chão ao redor, marcas que pareciam ter sido feitas com algum tipo de tinta escura, padrões que Lucas não reconhecia. Pedro tirou velas do bolso do casaco. Começou a arrumá-las no círculo. Você vai se sentar no centro. Vai pensar nas pessoas que ama. Não de forma abstrata, específica. Memórias concretas. O cheiro da sua mãe, o jeito que a Mariana ri. Qualquer coisa que carregue peso emocional real. Ele acendeu a primeira vela. Quando ele aparecer, não toque nele. Não fale com ele. Apenas olhe. E como ele é removido? Pedro acendeu a segunda vela. Esse é o problema. Não é possível forçar a saída. Ele sai quando escolhe sair, quando percebe que foi visto. Eles não gostam de ser vistos. O constrangimento, se é que posso chamar assim, de ser percebido como o que realmente é, parece ser o suficiente para que ele abandone o hospedeiro. Você está me dizendo que a cura é simplesmente olhar para ele? Não simplesmente. Pedro acendeu a terceira vela. Mas para muitas pessoas, olhar para ele e entender o que é, entender de verdade, não intelectualmente, mas visualmente, corporalmente, é uma experiência que deixa marcas permanentes. Que tipo de marcas? Pedro não respondeu. Acendeu a quarta vela. Sente-se no centro, Lucas. Lucas sentou no círculo. O calor das 4 velas era surpreendente para objetos tão pequenos. Pedro ficou fora do círculo, de pé,
com a lanterna apagada. A floresta ao redor estava quieta. Até as taquaras haviam parado de bater. Pense nas pessoas, disse Pedro, a voz baixa. Lucas fechou os olhos. Pensou na mãe. Não a imagem genérica que temos das pessoas que amamos, pensou em coisas específicas, como Pedro havia pedido. O jeito que ela cortava a cebola, os óculos descendo pelo nariz, a concentração dela naquele ato mínimo. O cheiro da cozinha dela. O som dos seus passos no corredor de manhã. A temperatura ao redor dele subiu. Pensou em Mariana. A primeira vez que ela dormiu na casa dele e ele ficou acordado só para ouvi-la respirar. Aquela idiotice doce que o amor faz com a gente. A forma como ela devolvia qualquer abraço com um aperto ligeiramente mais forte. 1 milímetro a mais de pressão que dizia, eu também. O cheiro chegou. O mesmo cheiro de terra úmida dentro de uma boca. Lucas abriu os olhos e viu. Não havia forma certa de descrever. Não era uma sombra. As sombras têm bordas, obedecem à física. Existem em relação à luz. Aquilo era uma ausência com peso. Estava sobre ele, ao redor dele, ao mesmo tempo dentro e fora como uma luva colocada de dentro para fora. Tinha o contorno vago de algo que tentava imitar uma forma humana sem realmente entender o que era um corpo humano. Braços no lugar errado, articulações demais, uma cabeça que era mais como uma sugestão de cabeça do que uma cabeça de verdade. E tinha olhos. Não olhos como os seus. Olhos como buracos no tecido da coisa, onde a escuridão era mais densa do que em qualquer outro ponto. E dentro dessa escuridão havia um movimento que Lucas não queria continuar olhando, mas não conseguia deixar de olhar. A coisa o olhou de volta. E Lucas entendeu, não com o cérebro, com algum instinto mais antigo que o pensamento, que aquilo havia estado dentro dele durante 1 mês. Havia estado presente em todo abraço, em todo aperto de mão, em todo toque casual. Havia usado cada gesto de afeto que ele tinha dado como uma agulha para injetar algo nas pessoas que ele amava. A marca no braço da mãe, o calor nas mãos de Mariana. Aquilo havia feito isso, usando ele, usando o amor dele. Não desvie o olhar, disse Pedro, a voz muito calma e muito longe. Lucas não desviou. A coisa se contraiu, como algo que se encolhe quando exposto. A escuridão ao redor dela ficou mais densa por 1 segundo, depois começou a recuar. A impressão era de algo sendo sugado para dentro de si mesmo, como uma mancha de tinta secando em câmera rápida. O cheiro sumiu. A temperatura normalizou. As velas continuavam acesas. A coisa havia sumido. Lucas ficou sentado no círculo por um longo tempo sem dizer nada, ouvindo sua própria respiração. Então percebeu que estava chorando, não de medo exatamente, mas de uma coisa que não tinha nome certo, alguma mistura de alívio e luto, e algo mais sujo que os dois. Pedro se aproximou e ficou de pé na borda do círculo. Acabou, disse ele. Lucas limpou o rosto. Foram os outros 23 casos. O que aconteceu com eles? Pedro demorou. Alguns se recuperaram completamente, as pessoas ao redor delas também. As marcas físicas regridem em semanas. E os outros? Silêncio. Pedro. 12 dos 23 casos foram casos como o seu, identificação precoce, procedimento bem-sucedido, recuperação. Uma pausa. Os outros 11 esperaram tempo demais antes de procurar ajuda. Quando o parasita está estabelecido há muito tempo, o procedimento ainda funciona para removê-lo, mas os danos nas pessoas ao redor do hospedeiro não regridem mais. Lucas ficou parado. Danos permanentes. Sim. Você disse que sou o 24º caso? Sim. Então há mais um depois dos 11 que não se recuperaram. Pedro se abaixou e começou a apagar as velas com os dedos, deliberadamente, uma por uma. O 23º caso, o que veio antes de você, foi identificado há 8 semanas. Procurou ajuda tarde. O procedimento foi realizado com sucesso.
O parasita foi removido, mas os danos aos próximos a essa altura eram irreversíveis. Lucas esperou. A pessoa mais afetada no caso anterior, continuou Pedro sem olhar para ele, era a filha do hospedeiro, 3 anos de idade. As marcas na pele dela, ele pausou, e pela primeira vez que haviam se encontrado, a voz do velho falhou ligeiramente. Não eram superficiais, eram profundas e permanentes. A floresta de taquaras ficou quieta. Quem era o hospedeiro? Perguntou Lucas. Pedro acendeu a lanterna. Vamos voltar para a casa, está ficando frio. Pedro, quem era? O velho começou a caminhar em direção à floresta. Lucas ficou parado por um segundo, olhando para o círculo de pedras, as velas apagadas, as marcas no chão. Então se levantou e o seguiu. 3 semanas depois, Lucas abraçou a mãe. Ela não recuou. Não havia marcas. A pele dela estava normal. E ela estava surpresa, Lucas percebeu, com a intensidade do abraço dele. Mas surpresa da forma boa, a forma que faz as mães apertar mais. Mariana voltou para o apartamento dela na quinta-feira seguinte. Lucas foi até lá e ficaram os dois no sofá assistindo a alguma coisa que nenhum dos dois estava realmente vendo. Em determinado momento, ela pegou a mão dele. Nada aconteceu. Apenas mãos. Naquela noite, na cama, com Mariana dormindo ao lado, Lucas ficou acordado fazendo o inventário das semanas anteriores como havia feito aquela primeira noite, mas diferente. Não com medo, com alguma coisa mais próxima de gratidão. Estava pensando nisso quando o celular vibrou. Uma mensagem de Pedro Etelvino. Sem saudação, sem contexto. Há um novo caso. Jovem, 22 anos, interior de São Paulo. 2 meses já. Identificou o padrão sozinha, achou a thread antiga. Me escreveu ontem à noite. Vou precisar de ajuda para chegar até ela. Estou com 70 anos esse mês e não dirijo mais à noite. Você toparia vir comigo? Lucas ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Olhou para Mariana dormindo, para a curva do ombro dela na penumbra do quarto. A respiração lenta, a mão dela ainda entrelaçada com a dele. Digitou a resposta. Colocou o celular na mesinha de cabeceira e foi dormir. Mas às 3 da manhã, ele acordou. O quarto estava escuro. O ventilador girava e havia um cheiro leve, quase imperceptível, como terra úmida dentro de uma boca. Lucas ficou imóvel na cama por 40 segundos. Então, ligou a luz e olhou para as mãos. Obrigado por ouvir. Se você acordou às 3 da manhã depois disso, bem, talvez seja melhor deixar a luz acesa.